down at the cross where I am found. All I have I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Queremos a presença do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, amados. Vamos louvar o nosso Deus. Que bom que você veio, estamos juntos, podemos estar na casa do Senhor louvando o nosso Deus. Ele é maravilhoso, poderoso, maravilhoso, exaltado seja o teu nome, Senhor. Saudamos também aqueles que nos assistem, que estão na live, também pela internet, Facebook. Sintam-se também abraçados, juntos com o povo de Deus. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa tarde, por essa noite, porque nós podemos juntos buscar a Tua presença, Senhor. Obrigado pelo culto da manhã também, que já aconteceu.
Obrigado por essa nova semana, Senhor, que se inicia, Pai. Amanhã também abençoa o trabalho, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas, abençoa esse culto, Pai. Queremos a Tua presença. Aleluia, Senhor, te louvamos. Obrigado, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do início, grande, mudando o tom, aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Tuas mãos e adora, aleluia, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, pois toda a terra. Mais uma vez, todos queremos, Senhor, te engrandecer, ó Deus, aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agradecemos, aleluia. Como é bom, amados, nós podemos louvar a Deus e agradecer a Deus pela Sua obra. Amém? Manda assim uma saudação para o lado, assim uns para os outros, mesmo à distância, assim, né? Amém. Para os que estão em casa também. Aleluia. Que bom estarmos reunidos. Vamos continuar louvando a Deus. Amém, amados. Buscando o Senhor nessa noite. Deus abençoe.
Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E todo tempo te louvarei. E todo tempo te adorarei. Em todo tempo. E todo tempo te louvarei. E todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao sempre, salvando sua a Jesus. Ao que é digno Receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável
que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou e ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Louvamos Jesus. Pai da vida, atrai meu coração está em ti. A carreira vou correr, toda a vida meu viver, e que a paz de Deus venha em mim. Pai da vida, Pai da vida, meu coração está em ti. A carreira vou correr, toda a vida em meu viver, e que a paz de Deus venha em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que da verdade viverei, toda a glória te darei, e que a paz de Deus venha em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida e poder. Pai da vida, Pai da vida, Meu coração está em ti. Na carreira vou correr, com tua vida em meu viver, e que a paz de Deus venha em mim. Espírito Santo, Meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda a glória te darei, e que a paz de Deus. Deus, tenho fome por mais de ti, Tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder, com tua cura, e faz de novo, e que a paz de Deus venha em mim. Deus, tenho fome
Queremos mais de Ti, Jesus. Queremos provar e experimentar mais da Tua doce presença, da Tua doce comunhão. Jesus, nós precisamos e queremos, Jesus, andar contigo. Ver tudo aquilo que Tens preparado para cada um de nós. Não deixe-nos, Jesus, perder daquilo que Tens para nós, Jesus, mas nós queremos cumprir todos os Teus planos e receber tudo que é da Tua vontade para nós, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós temos fome e sede por mais de Ti. Aleluia, Jesus. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e plantado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura para o Teu louvor. Eu Te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do Teu interior, com águas vivas, Te restaurarei. Para o Teu louvor, eu Te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do Teu interior, com águas vivas, Te restaurarei para o Meu louvor. Aleluia, Jesus. Queremos ser cuidados por Ti, Senhor. Queremos ser transformados pelo Teu Espírito.
pelos teus rios de água viva, Senhor. Já ouvi tantas histórias de como pensam que és. Eu ouvi tua voz a chamar-me em meio à noite. Me dizes que eu sou teu e jamais me deixarás. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Já vi tantos buscando respostas, muito longe, mas eu sei que todos querem verdade, e só tu tens, pois tu sabes o que preciso antes mesmo de falar. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor tão inegável que eu mal posso descrever, paz tão inexplicável que eu mal posso dizer, e me chamas mais profundo, me chamas mais profundo, me chamas mais profundo do teu grande amor. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, e amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e amado por ti. É
quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia, nós temos aqui um pedido de oração também pela Dona Célia, mãe do Gilson, sócio do Jefferson Grebin. Então é a mãe do Gilson, sócio do Jefferson. Vamos orar por ela então. Ela fez uma cirurgia no coração, está com complicações. Pai amado, nós entregamos, Senhor, a Dona Célia nas Tuas mãos, a Senhora que fez a cirurgia. Livra ela de complicações, cura ela, Senhor, que ela tenha uma ótima recuperação. Sê Tu com ela ali onde ela está, se é no hospital, Senhor. Guarda, Senhor, médicos, enfermeiros, Deus, Senhor, opera, que ela se recupere bem. Coloca o Teu Espírito, a Tua mão sobre ela, Senhor. Trabalha também na família, usa ali pessoas para testemunharem, Deus, e a Tua cura, saúde sobre ela, em nome do Senhor Jesus, livrando ela do mal, livrando da morte, de todo o inimigo, ó Senhor, de todos os demônios sejam expulsos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Vamos também orar pelas ofertas, pelos dízimos, né? Dízimos e ofertas, oferta, construção. Nós vamos, essa semana vão ser colocadas, está prevista a colocação das aberturas no prédio novo ao lado, né? Aleluia. Vamos abençoar então. Senhor, abençoa essas dádivas, ó Senhor, os dízimos e as ofertas na Tua casa, Pai. Essa semeadura, Senhor, que haja uma grande colheita, Senhor, que seja uma semente, Deus, de fé, de graça, Senhor, de bênção, Senhor, na vida de cada um, Deus amado. Obrigado, Senhor, também por essa forma de adoração e de entrega, Senhor. Tua palavra diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, provai ministros. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sim, Senhor, que todo gafanhoto devorador seja repreendido. Ó Senhor, que a Tua bênção e a Tua prosperidade venha sobre o Teu povo, sobre a Tua casa, Senhor. Também a Tua palavra diz aquele que dá com liberalidade, ó Senhor, Deus ama quem dá com alegria, Senhor. Então assim seja nesta noite aqui, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, repreendemos o devorador, Senhor. Repreendemos toda obra maligna. Declara fé, amado. Declara cura, declara graça sobre as Tuas finanças também. Declaramos, Senhor, ó Deus, a graça, a prosperidade, ó Senhor, e a Tua boa ventura sobre as nossas vidas, Deus. Bem-aventurança, Senhor, e a fidelidade nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Vamos então trazer os dízimos, as ofertas aqui na frente, né? As crianças já foram para o culto infantil. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Cada um. Glórias a Deus. Aqui a Mônica tem alguns avisos, né? Eu já vou passar para ela também. Aleluia. Podemos sentar daí, amados. Isso. Aí depois tu passa para o Jorge, já tu dá uma limpada.
Boa noite, amados. Eu tenho um aviso para dar, que nós, a respeito do Ministério Infantil, a gente, desde o início da pandemia, eu acho que um mês nós não tivemos culto kids, assim, não tivemos nada, mas em abril, final, ali a gente começou a gravar os cultinhos, né? E até aqui nós temos vindo, então, até este domingo, por hora, vai ser o último culto kids gravado, tá? Porque na semana que vem, então, até para os irmãos saberem, né, todos os que têm filhos, a gente vai voltar às salinhas, como era antes, dividindo as idades. Inclusive, nós teremos a turma do maternal de novo, tá? Que é de 1 a 3 anos. Então, as mamães também, né, que também vão estar ministrando as crianças, volta a turminha com todos os cuidados, a gente vai manter as turmas não tão grandes, né? Então, cremos que vai ser bem tranquilo. E à medida que a gente precisar, a gente vai ter 3 turmas, à medida que a gente precisar aumentar de novo, a gente volta e aumenta de novo, tá bom? E a gente vai começar a estudar o livro de Apocalipse com as crianças. E vai ser muito legal, né? A gente crê que é um tempo que a gente está tanto falando também na volta de Jesus. E vai ser bom, desde o maternal até os maiores, a gente vê a revelação do livro de Apocalipse, alguns aspectos, né? Claro, não tão profundamente, mas assim aspectos importantes deste livro, do último livro da Bíblia. Amém, amados? A volta de Jesus, o céu, a presença de Deus vai ser muito gostoso, tá bom? Então estejam orando por isso também, e se alguém tiver alguma outra ideia para colocar para a gente está aqui para ouvir também os amados. Amém? Aleluia, obrigado. Vamos agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, por esse ministério tão importante, é um ministério, Senhor, também que olha para as crianças. Nós entregamos, Senhor Jesus, cada família, Senhor, diante de Ti, para que a base do lar também seja forte no ensino da Tua palavra, Deus. E também como igreja, nós queremos ser uma igreja, Senhor, forte em Ti, firmada na Tua palavra, aquela casa que é construída sobre a rocha, cuja rocha és Tu, Senhor amado. E juntos nós também, como igreja, abençoamos as crianças. Obrigado que até aqui o Senhor nos trouxe, também durante esse período de pandemia, Senhor, podendo ministrar as crianças e não deixá-las sós, mas a Tua palavra, Senhor, se multiplicando e indo também pela internet a muitas crianças que a gente nem imagina, Pai. Obrigado que Tu és grande, maravilhoso, Senhor, e continua abençoando também esses próximos meses, a continuidade deste ministério com todos os irmãos, todas as irmãs que têm ministrado de todo o coração Te servido. Muito obrigado, ó Deus, pelo que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E também, queridos, aproveito para avisar, assim, rapidamente, que nós teremos uma programação especial durante o feriado de Carnaval. Teremos uma programação especial para os jovens, tá? Então, jovens, a partir ali de 14 anos, estejam ligados, 13, 14, né? Conversam aí com os seus líderes de célula também. Ontem à noite a gente esteve com os jovens e juntos, né, a gente já vinha bastante conversando sobre isso. Nós tínhamos 2 lugares, inclusive, reservados para fazermos retiro, mas em função deste momento ainda de uma grande, né, a gente está num momento de alta, assim, nessa transmissão do vírus. Então, nós pensamos que o melhor é nós abrimos mão da reserva, né, do local dos retiros e vamos fazer cada dia algo especial preparado e mantendo os cuidados, mas vai ser muito legal, tá? A equipe que está organizando já está animada, bombando, e o tema do retiro vai ser próximos.
Amém? Então, orem pelos jovens, também esse ministério tão importante. Vamos ganhar muitos jovens. E Deus abençoe. Amém, queridos. Vou passar para... Aleluia. Parece que na terça de carnaval vai ser lá um rafting, né? Já estão vendo aí. E no sábado também, programação especial. Aleluia. E eu quero saudar a minha tia Thalia, está aí com a gente hoje, né? Irmã da minha mãe. Que bênção. Saudamos aí, bem-vinda. Aqui a irmã da Soraya também tá hoje com a gente aí, né? Tem mais alguém nos visitando ou primeira vez conosco assim? Pode levantar a mão? Mais alguém? Aleluia, que bom, amados, estarmos juntos, né? Amém. Vou passar para o Jorge, então, vai nos trazer a palavra. Isso aí. Que bom estarmos juntos, né? Que alegria poder finalizar esse dia na casa do Senhor, buscando o nosso Deus, né? Quantos estão felizes por estarem aqui? Aleluia, que bom, né? Esse é o momento máximo do dia. Para mim digo muitas vezes isso para minha família, vindo para cá, o culto, é o melhor momento do dia, né? Amém? Tem tantas coisas boas que a gente pode fazer no domingo, mas vir no culto é muito bom. Glória a Deus. Nós queremos abrir as nossas Bíblias e meditar sobre um assunto muito importante, muito enfatizado na palavra do Senhor, que é o crescimento espiritual. Então, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, também o verso 2. Vamos meditar na palavra do Senhor, o que ela fala sobre esse assunto tão importante, né? 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desenvolvimento, crescimento para a salvação. Esse é um assunto tão forte nas Escrituras, porque o propósito divino, o propósito de Deus é o nosso crescimento espiritual. Ou seja, tudo quer crescer, não é mesmo? Você ouve um menino de 5, 6 anos, ele disse, quando eu for grande que nem meu pai, eu vou fazer isso, mais aquilo. Você ouve uma menininha dessa idade, ela vai também falar um monte de coisas que ela vai fazer, o que ela vai ser quando ela for grande. Então o crescimento está dentro, né, da raça humana, está dentro de toda a natureza. Tudo cresce, quando nasce, cresce, né? E amadurece, produz frutos. Então isso é tão importante. E nós precisamos ter isso tão em mente, principalmente nesses dias agora que vivemos, esses dias de pandemia, que parece às vezes assim que tá bom ir apenas em alguma reunião da igreja, parece que é o suficiente. Mas ainda Deus espera que nós estejamos crescendo. Quem concorda comigo? Amém? Quem nos ouve em casa também, com certeza esse é o propósito de Deus para a sua vida, né, para a vida de cada cristão, que ele possa crescer, que a sua vida espiritual se desenvolva, ele se torne uma pessoa cada vez mais semelhante a Cristo, uma pessoa transformada, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, vamos em frente, vamos crescer, amém? Com pandemia, sem pandemia, vamos crescer, amém? Na vida pessoal com Deus, na vida comunitária, né? Isso é um alvo, deveria ser o alvo de cada pessoa, de cada cristão, um alvo da sua vida, o crescimento espiritual, né? Vamos fazer disso o nosso alvo, quem ainda não fez, né? Colocar isso como alvo, eu quero crescer, eu quero ir em frente,
Não quero ficar na mesma, e eu coloquei um subtítulo nesse assunto: crescer ou deixar o tempo passar? Bah, não dá para deixar o tempo passar, porque só o tempo passando não vai resolver essa questão, não vai nos dar o crescimento. A gente encontra muitas pessoas, jovens, né, 18, 19, 20 anos, que têm a mentalidade de uma pessoa de 40 anos, por causa da sua responsabilidade, por causa dos seus planos, dos seus alvos, né, por causa da sua maturidade. Mas também a gente encontra pessoas de 40 anos ou até mais, que têm ainda uma mentalidade de um adolescente, que não tem aquela responsabilidade, né, aquele zelo, né, aquele desejo de crescer, de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa. Encontramos muitos homens por aí, quando você ouve eles falar, eles têm planos para o seu próprio lazer e esquecem a família, né? Também encontramos senhoras, né, já com idade, que estão tão voltadas para si mesmas e não para a sua própria família, os seus próprios filhos, seu próprio marido. Então, essa questão da maturidade é muito importante, né? Tanto nesse aspecto natural das coisas, da vida, né, dentro de casa, da vida familiar, do trabalho, e muito mais nas coisas espirituais. Então, não podemos achar que assim como estamos está bom, porque nós vamos ver na Bíblia que o Senhor sempre quer o crescimento. Se você já cresceu um monte, o Senhor quer que você cresça mais ainda. Legal, né? Amém? Glória a Deus. Então, a própria natureza clama por crescimento. Então, isso não acontece automaticamente, só deixando o tempo passar. Crescer é fazer aumentar, é desenvolver-se, é progredir, é avançar, é ir para frente. Tudo isso exige um empenho, uma dedicação, uma busca. O texto que nós lemos fala do alimento, né? O alimento tão importante para o crescimento. E aqui está se referindo à palavra, o Evangelho, né? Que é um alimento, que é uma dieta para o crescimento espiritual. Então, cada um de nós deve ir atrás da dieta certa para o crescimento. Amém? Para crescer. Tudo que a gente gostaria que crescesse, a gente dá uma forcinha, não é mesmo? Na alimentação. Tanto das pessoas, como dos animais, como das plantas, dos peixes, você dá uma forcinha. Ou seja, as plantas você põe um adubo, você põe os ingredientes necessários para que a planta possa crescer. Os animais você trata uma proteína, alguma coisa que faça aquele animal crescer mais rápido. Os bebês, como eles são tratados? São tratados muito bem, com os nutrientes necessários para eles crescerem, né? E assim por diante. Então, nas coisas espirituais, a dieta certa, que vai trazer um crescimento saudável para a vida de cada um. E esse texto enfatiza o alimento, né? Paulo, em 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E às vezes a gente esquece que há uma parceria aqui do ser humano com Deus. E a gente diz, não, Deus vai me dar o crescimento. Amém? Tá certo? Mas se eu e você não fizermos a nossa parte, esse crescimento pode não acontecer, né? Porque exige a nossa participação, o nosso empenho, a nossa parte a fazer, né? Exige que a gente se alimente das coisas certas para ter esse crescimento esperado. Então, lembremos que não é por si que acontece. Precisa a nossa participação, a nossa parceria com o Senhor. Amém? Quantos entenderam? Amém? Então, vamos ver algumas áreas que nós precisamos crescer. A primeira está relacionada quanto ao desejo de progredir. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 4, verso 1 e 2. Lembremos que essa igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, né? No início da carta de Paulo
aos Tessalonicenses, ele fala que a fé deles se tornou modelo para muitas outras igrejas. E parece que não precisava dizer mais nada para eles. Mas a gente vê que Paulo fala coisas que parecem óbvias, que já estavam acontecendo no meio daqueles irmãos, mas que precisava um reforço, que precisava continuar a crescer mais, a progredir mais. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então aqui, progredir cada vez mais. Não é aquela coisa, já é uma igreja modelo, não precisa mais nada. Pode ficar assim, tá bom. Não, continua progredindo cada vez mais. Né? Alguém disse, parou de crescer, começa a decrescer. Pode ser uma realidade nas coisas espirituais, né? Eu parei de crescer na altura. Outro dia eu fui no posto de saúde, lá fazer uns exames, aí medem a pressão arterial, pesam, né? E medem a altura. Me tiraram 3 centímetros, você acredita isso? 3 centímetros, eu disse para a enfermeira, cadê os 3 centímetros que estavam aqui? 1,97, já viu um negócio desse? Os meus 2 metros onde estão? Que eu tinha anos atrás. Mas aí os médicos, os fisioterapeutas explicam que com o tempo, né, não sou idoso ainda, mas você vai perdendo um pouquinho, a sua coluna vai, né, parece que ela vai se acomodando, se ajeitando, e você vai perder um pouco. Mas nós não podemos parar de crescer espiritualmente. Não pode perder esses 3 ou 4, 5 ou 10 centímetros. Precisa avançar, ir para frente. E isso vai fazer a vida ter muito sentido. Então, Paulo estava preocupado com esse crescimento dos irmãos de Tessalônica. E quem não deseja mesmo progredir? Todos, né? Todas as pessoas desejam progredir de alguma forma. Agora, quem não deseja, dificilmente vai progredir. Vai ficar, infelizmente, na mesma, se não há esse desejo, essa busca, esse empenho. Efésios 4, 11 a 15, fala daquela questão de sairmos da meninice, né? Do progresso espiritual no sentido de sair da meninice e ir para a fase adulta. Aí fala também dos 5 ministérios fundamentais que o Senhor Jesus Cristo colocou na igreja, né? Os profetas, os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres. Para que o Senhor colocou eles ali? Para o crescimento, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento, para o desempenho do serviço dos santos, dos irmãos. Então o Senhor colocou ministérios na casa de Deus para ajudar a gente a crescer. Maravilha isso, né? Para ajudar no crescimento. Para a gente poder desempenhar o nosso serviço, para a gente poder ser aperfeiçoado, amadurecido. Que coisa tremenda, né? Que o Senhor tem feito pela sua igreja. Então, esse desejo de progredir. Paulo também exorta o seu discípulo Timóteo a ser diligente e a tornar o seu progresso manifesto a todos, né? Tornar-se visível que Timóteo estava progredindo. Amém? Esse é um bom conselho. Ó, fulano, ó, meu amigo, torna o teu progresso visível para as pessoas. Que elas vão se perguntar lá dentro, mas o que está acontecendo com o fulano? Que ele está indo em frente, ele está prosperando. Elas vão ter essa pergunta lá no seu interior. E elas vão querer conhecer a razão. E aí você tem uma porta aberta para testemunhar do Senhor. Então, vamos progredir cada vez mais?
Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, crescer e aumentar no amor. Também nessa mesma carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Diz assim: e o Senhor Jesus vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O amor fraternal. Muitas vezes realmente falamos sobre isso na igreja, não é um assunto que não tem sido falado quase. O amor fraternal. Então nós precisamos crescer no amor fraternal. E essa igreja de Tessalônica era exemplo da abnegação do amor, né? No início da carta fala isso. Mas mesmo assim Paulo diz, olha, o amor de vocês precisa aumentar, deve estar crescendo. Às vezes me pergunto, mas por quê? Já estava bom? Mas se está bom pode ficar ótimo. Se está ótimo pode ficar excelente, não é mesmo? Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Então esse era o desejo do apóstolo, que eles crescessem ainda mais. O amor para com os irmãos e para com todos, também as pessoas de fora devem ser alvo do nosso amor, né? Primeiramente os irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer bem, principalmente aos da família da fé, mas também os de fora, porque eles vão querer saber o que está acontecendo quando temos ações de amor para com elas. A Bíblia ensina que Deus é amor, né? Essa é a essência de Deus. Deus é amor. E ensina também em Efésios 5, verso 1 e 2. Eu não vou ler todos os versículos com vocês, porque é uma turminha aí. Eu vou ler sempre aquele mais básico, né, dessa área, né, onde precisamos crescer. Mas em Efésios 5, 1 e 2, fala que nós devemos ser imitadores de Deus quanto ao amor. Imitar o Senhor. O Senhor ama incondicionalmente as pessoas. E como temos dificuldade, eu tenho dificuldade, devo dizer isso, em amar incondicionalmente. Porque parece que a gente sempre exige algo que a gente gosta na pessoa para a gente amá-la. E Deus ama incondicionalmente, porque Ele é amor. Então essa é a essência de Deus. A Bíblia ensina que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, verso 5. Então, a gente pode pensar, bom, então está tudo fácil, o Senhor vai fazer isso por nós. Mas a Bíblia ensina também que o amor é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Parece assim, não, tá bom, eu vou ter o amor derramado no meu coração, eu vou ter o fruto do Espírito, tudo é com Deus. Não, tem a nossa parte a fazer. Se dependesse de Deus, todos nós seríamos muito cheios de amor. Assim como Paulo fala aos Filipenses, eu estou certo que vocês estão possuídos de amor, né? Mas ali ele estava falando da posição legal deles diante de Deus. Eles já estavam aos olhos de Deus, mas eles precisavam crescer para isso, na prática, no dia a dia, né? Então, precisamos crescer nessa área, no amor para com os irmãos e com os de fora. Parece que temos uma tendência a amar mais as pessoas que pensam igualzinho a nós. E tu sabe que nesse período de pandemia, uma coisa ficou tão evidente que as pessoas facilmente têm uma maneira de pensar e rejeitam quem tem uma maneira diferente de pensar. Por quê? A opinião política está dividida, são várias opiniões. A opinião médica está dividida, são várias maneiras de ver, vários protocolos de tratamento com o coronavírus, né? São tantas coisas diferentes. E cada um de nós tem uma maneira de pensar. Mas parece que a gente faz um pouquinho de reserva para quem não pensa igualzinho com a gente. Amados, isso é infantilidade. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças de pensamento também. Claro, quando não é uma coisa assim que vai para longe lá daquilo que é a realidade,
precisamos realmente ajudar e aconselhar aquela pessoa. Mas, amados, precisamos respeitar o pensamento dos outros, né? Não querer impor a nossa maneira de ver as coisas, mas estar sempre aprendendo, amém? Colhendo informações, observando o que está acontecendo à nossa volta, porque até os cientistas não concordam mais uns com os outros, em alguns aspectos. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Não é mesmo? Isso que a gente vê no noticiário, a gente vê na nossa volta. Então, amados, vamos amadurecer no amor uns com os outros. E não deixar essas coisas nos dividir. Um para cá, um para lá. Aquelas alas como tinha em Corinto, né? Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. E Paulo disse, olha, não posso escrever a vocês como adultos, porque eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês ainda são crianças, precisam dar um leitinho. Então, amados, essas coisas não podem fazer o nosso coração ser partidário, ser aquele que toma partidos. 1 Coríntios 14:1, Paulo diz, segui o amor. Segui o amor. Amém? Segui ele. Você já seguiu uma pessoa? Acho que ninguém aqui é detetive, né, para seguir alguém. Mas seguir o amor. Ou seja, seguir o caminho do amor. Paulo também fala que vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele fala do amor, né? Glória a Deus. Então vamos estar trabalhando isso em nossas vidas. Uma coisa que eu levo muito a sério, uma palavra que Jesus falou em Mateus 24, verso 12 e 13, ele disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus falando, de quase todos. Eu não quero estar entre esses quase todos. E eu sei que você não quer, ninguém quer. Mas isso pode ser tão sutil. Não vamos deixar o amor esfriar entre os irmãos. Na igreja do Senhor, na casa de Deus, na célula. Porque parece que muitas coisas vêm para realmente esfriar o amor entre as pessoas. E na casa de Deus, o amor precisa estar em alta. Jesus disse que os discípulos são conhecidos pelo amor. Amém? Dizem que a igreja primitiva, ela era vista pelos de fora, aqueles ali se amam de verdade. Assim eles pensavam a respeito da igreja. Olha, vejam como eles se amam. Então sejamos aqueles que não deixam o amor esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Então essa guerra de opiniões, essa guerra de pensamentos diferentes, temos que deixar de lado. Quantos concordam comigo? Amém? E seguir aquilo que é mais importante. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus. Não podemos destruir a obra de Deus por causa de coisinhas. Tem uma tarefinha de casa agora, amados. A tarefinha de casa é fazer uma ação prática que demonstra o amor por um irmão, uma irmã, ou alguém de fora. Aí você pode usar a sua criatividade, né? Você pode orar e pensar sobre isso, o que você vai fazer, que demonstra um amor prático. Até a próxima reunião da célula, ou no máximo a segunda reunião da célula, e aí você compartilha com os irmãos na célula. Qual foi a sua ação, a sua atitude, né, de amor para com uma pessoa? Pode ser dar um presente, pode ser ir fazer algum trabalho na casa dessa pessoa, né? Pode ser levar uma comida boa para essa pessoa, que quase todo mundo gosta, né? Alguma coisa assim. Ou ajudar alguém na rua, fazer um favor, ou no mercado, carregar uma sacola para alguém que não está conseguindo. Usa a criatividade. Eu vou contar uma situação que me aconteceu um tempo atrás. Estava saindo de casa, uma descida assim até chegar na esquina da rua, e estava um carro parado ali. E o homem saindo do carro, fez assim sinal para eu parar. Ele disse, você não tem aqueles cabos para fazer a ponte, né? Para dar uma carga na bateria? Porque eu levei a minha esposa ali em cima no
salão de beleza, e eu fiquei no carro escutando rádio, e os faróis ficaram acesos. Quando eu vi, a bateria zerou. Você não tem esses cabos? Eu disse, eu não tenho, mas ali em cima tem uma oficina, com certeza eles têm. Ah, tá, então tá, obrigado. Peguei e fui embora. Quando eu estava indo assim, me veio aquele pensamento assim, perdeu a oportunidade de ajudar essa pessoa, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? Passou a oportunidade, podia ter feito, né? Aí, o que eu tinha para fazer era pouca coisa, né? Pertinho de casa, fui ali na Arla, ali no São Cristóvão, perto do Poço do Arco, voltei, o carro ainda estava lá. Aí eu parei o carro e disse, e aí, conseguiu os cabos? Não, eu liguei para o meu filho, ele mora lá em Estrela, ele vai vir me ajudar. Pensei, vai esperar ele vir lá de Estrela, né? Aí ele disse, não, eu vou pegar para você aí os cabos. Fui ali na oficina, peguei, fizemos as pontes ali, logo, né, o carro dele pegou também, ligou também. E aí ele agradeceu, ele ficou, né, ficou agradecido, ligou para o filho dele, disse, não precisa vir, já estou conseguindo andar. Então, quantas vezes deixamos passar a oportunidade? Para mim foi uma lição, né? Prestar atenção, olha, aqui tem uma oportunidade para ajudar alguém. É uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. Mas com certeza ele vai lembrar disso por um bom tempo, né? Então esse amor que a gente pode demonstrar por alguém. Então use sua criatividade e faça alguma coisa semelhante. Não precisa imitar fulano, beltrano, mas, né, pode compartilhar com os irmãos depois. Em terceiro lugar, nós precisamos crescer em graça e conhecimento de Deus. Voltemos a 2 Pedro. 2 Pedro 3:18. Crescer em graça, em conhecimento. Vejam quantas vezes a Bíblia fala em crescer, né? Segunda Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Conheçamos e prossigamos. Ou seja, ninguém conheceu que chega um dia, né? Precisa conhecer mais. Amém? Esse versículo é muito mencionado aqui na igreja, né? Seguidamente ele é mencionado. O conhecimento de Deus, ele é progressivo, ele é passo a passo. Não é alguém que vai chegar a despejar dentro de ti uma tonelada de conhecimento. É dia após dia. E a ordem do Senhor é deixar o comodismo e avançar em direção ao pleno conhecimento. A Bíblia fala muito no Novo Testamento, o pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, ir para um estágio mais pleno, mais intenso, mais profundo, mais completo de conhecimento de Deus. Aleluia, né? Não basta apenas o conhecimento num certo nível, mas o pleno conhecimento. Ou seja, conhecer o Senhor profundamente. Hoje de manhã a Roseli leu aqui no culto aquele texto onde Jó, no final da sua experiência de provação, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Jó conheceu mais o Senhor no meio da sua angústia, no meio da sua tribulação. E então a gente vê também que conhecer o Senhor tem muito a ver com as coisas que nós passamos na vida. E a experiência da pessoa não basta em si sozinha. O que é importante é o que ela fez durante essa dificuldade, essa provação. O que ela fez com as dificuldades, com as lutas. E como ficou o coração diante disso. O coração de Jó ficou melhor, né? Ficou mais aperfeiçoado, né? Ele teve uma experiência positiva com o Senhor. E também cada um de nós precisa
crescer nesse conhecimento experimental com o Senhor. Não apenas de conhecimento teórico, mas de uma experiência, de um conhecimento experimental com o Senhor Jesus. E a graça de Deus fala em crescer na graça e no conhecimento. A graça de Deus vem junto com isso. Graça é favor imerecido. Como precisamos crescer na graça, né? O favor de Deus para conosco, né? Isso se torna notável também para as pessoas de fora, né? Elas ficam se perguntando, quando eu era incrédulo, eu pensava, mas o que o fulano tem? Conhecia alguns cristãos na época, eu pensava, o que ele tem, que ele é tão diferente? Está sempre feliz, está sempre sorridente. Eu lá estava às vezes meio carrancudo, meio brabo. Eu pensava, mas o que ele tem? A graça, o favor imerecido está na vida dessa pessoa. Isso é irresistível. Isso dá sede, isso dá vontade de querer conhecer também, não é mesmo? Então, o favor do Senhor crescendo na nossa vida, né? O favor de Deus, o ano aceitável do Senhor, já foi proclamado a partir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Duas áreas importantes: conhecer a Bíblia. Conhecimento do Senhor é conhecer a Bíblia. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar, morar dentro, que a palavra de Deus more dentro do teu coração e no meu coração. Mas ela não vai entrar por si se você não lê-la, se você não dedicar tempo para ler, para decorar. George Miller, grande servo do Senhor, viveu aí no século XVIII, né? 19. Dizem que ele leu a Bíblia 200 vezes na vida. Ele não viveu 200 anos, né, para ler uma vez por ano. Não sei quanto tempo ele viveu, mas leu a Bíblia 200 vezes. Se nós lermos a Bíblia, mais ou menos 3 capítulos, 3,5 a 4, por dia, em um ano lemos toda ela. É isso que fala, né, os programas de leitura bíblica, né? Se nós lermos 7 capítulos por dia, em meio ano lemos a Bíblia. Tem pessoas que leem a Bíblia várias vezes por ano. A irmã Edmeia, que já ministrou aqui, ela é uma Bíblia ambulante, né? Quantos ouviram ela ministrar? Ela lê a Bíblia várias vezes por ano. Alguém perguntou, você ainda devora a Bíblia? Sim, eu devoro a Bíblia. Então a leitura bíblica é muito importante. Você pode ter Bíblias espalhadas por sua casa, e quando você vai no banheiro, você lê a Bíblia. Você vai na cozinha, lê a Bíblia. Você vai na sala, você lê a Bíblia. É uma boa estratégia, né? Porque às vezes até você pegar lá onde é o lugar dela, às vezes demora e você não se dá conta. Hoje, com tanta Bíblia, né? Antigamente as pessoas tinham uma Bíblia e olha lá. Hoje tem Bíblia de tudo que é tipo, para tudo que é idade, né? Tudo que é tradução. Aleluia, né? Então, o conhecimento de Deus. Jesus era uma pessoa cheia da palavra, tinha só 30 e poucos anos. No seu ministério ali, quando começou o ministério, talvez 31 anos, ele era tão cheio da palavra. Quando o diabo veio com aquelas tentações terríveis no deserto, Jesus dizia, está escrito, não só de pão viverá o homem, né? Está escrito, só ao Senhor Deus darás culto. Está escrito, né? Proclamando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele leu a palavra de Deus na infância, na adolescência, na juventude, se tornou um homem cheio da palavra. Glória a Deus. A palavra guardada no coração nos livra de cedermos ao pecado, né? A palavra no coração. Tem aquele versículo? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:10. Amém? Isso aí. Vamos guardar a palavra no coração, vamos absorver ela. Em segundo lugar, nesse item ainda, a oração. A oração não é só fazer pedidos para Deus e receber respostas. Alguns pensam que é isso, mas não é só isso. É isso, mas tem mais. Uma definição completa, ou mais completa, está em Jeremias 33:3, que diz que invoca-me.
Vamos ler esse texto, eu não sei ele bem de cor. Alguém sabe dizer de cor? Isso. Invoca-me e te responderei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Coisas grandes e ocultas. Quando você ora, além de fazer seus pedidos ao Senhor e receber respostas, você recebe revelação. Diga revelação. Quantos precisam revelação da palavra de Deus? Revelação sobre a sua própria vida. Se conhecer melhor, revelação sobre como ajudar as outras pessoas, como lhes trazer uma palavra. Muitas das pregações a gente recebe, não, os pregadores concordam com isso, não recebem enquanto está lendo a Bíblia. Recebe quando está orando, porque o Espírito Santo mostra a necessidade da igreja. Muitas das mensagens que são dirigidas a pessoas lá fora, você recebe enquanto está orando. Porque tem revelação, coisas escondidas que a gente não sabe, que o Espírito Santo nos revela enquanto estamos em sintonia, em oração com o Senhor. Então a oração é tremendamente importante nessa questão do conhecimento, do crescimento no conhecimento do Senhor. A oração cria um ambiente de revelação. Aliás, em terças-feiras aqui tem reunião de oração, né? Sala de oração às 19 horas. Então, aberto para todos. Quem puder participar, não perca, né? Ambiente de revelação. E quando oramos juntos, amados, nós precisamos entender, quando oramos sozinhos, parece que a gente faz um monólogo, né? É só nós, é nós, é nós, é nós. A bola está sempre conosco, né? Agora, quando nós oramos em grupo, coletivamente, a gente precisa saber que os outros também querem orar, né? Então, quanto mais dinâmica for a oração em grupo, mais interessante, mais produtiva ela será, onde cada um pode se manifestar e orar. Amém? Eu sempre lembro, a oração, faço uma comparação com o jogo de futebol. Não esse jogo de futebol tão profissional, mas aquele assim, aqueles joguinhos antes da noite ali num campinho, né? Onde a gente jogava com as gurizadas da rua ou do bairro, né? Sempre tinha um junto que gostava demais da bola, né? E pegava a bola e não largava mais, né? Sabe, o fominha, né? Fominha pega a bola, ele não passa para ninguém. Ele vai driblando até perder ela. E ele acha que ele faz muito gol, mas não é tanto assim, não. Então, amados, quando a gente ora coletivamente, a gente precisa lembrar, não, o fulano quer orar também, ele precisa orar, e quanto mais isso acontecer, quanto mais pessoas orarem, melhor, né? Mais edificante, mais produtivo será aquele momento de oração coletiva. A igreja primitiva orava e o lugar tremia, né? Aleluia, oração comunitária. O lugar tremia, todos ficavam cheios do Espírito. Então vamos crescer também nesse tipo de oração em grupo. Está aí, todas as terças, né, para participarmos. Glória a Deus. As Escrituras são vivificadas no nosso coração pela Bíblia, pela oração e pela Bíblia, né? Lendo a Bíblia, orando, a Escritura é vivificada no nosso coração. Então tem aquela musiquinha que as crianças cantam, né? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração, né? Assim, né? Quem faz isso, crescerá. Nós podíamos cantar aqui, né? Não? Sim. Leia a Bíblia e faça a oração. Quem quiser crescer, faça isso. Mas quem não fizer isso, diz, vai diminuir nessa musiquinha. Diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Tá louco, né? Não vamos diminuir, vamos aumentar, vamos crescer. Em quarto lugar, crescer na fé. Esse é um assunto muito empolgante. Dá para fazer uma pregação só disso, né? 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Queremos ler também.
2 Tessalonicenses 1:3. De novo, Paulo falando aos Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor, o mútuo amor uns para com os outros, vai aumentando. Já falamos sobre o amor, mas aqui a vossa fé cresce. A fé, ela precisa ser crescente, ela precisa aumentar. Por quê? Em Efésios 2:8 fala que a fé é um dom de Deus, não vem de nós. Mediante a fé, nós somos salvos. É dom de Deus, não vem de nós. Deus nos dá a fé. É uma fé inicial, que não vem de nós mesmos. Ela vem pela pregação da palavra de Cristo, né? Romanos 10:17. Né? E a palavra diz também, em Romanos 12:3, que Deus repartiu a medida de fé a cada um de nós. Uma medida, né? Cada um recebeu essa medida inicial, mas precisa desenvolver, precisa crescer na fé. Fazer a fé crescer. Jesus falou tanto sobre, elogiando a grande fé daquele centurião romano que tinha o servo enfermo, né? Que disse, olha Jesus, não precisa ir junto na minha casa, só manda uma palavra e ele será curado. Jesus disse, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé, né? A mulher Cirofenícia disse, só basta as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Só as migalhas já chega para minha filha ser curada, ser liberta do demônio que estava oprimindo a vida dela. Jesus disse, grande é a tua fé. Agora, é impressionante que os discípulos foram repreendidos por causa da pequenez da fé deles. Não dá para entender muito bem, eles estavam acompanhando Jesus, viram tantos milagres, mas em Mateus capítulo 17, Jesus os repreendeu porque eles foram expulsar o demônio de um menino, né? Daquele pai que depois chegou para Jesus e disse, olha, eles não puderam ajudar, né? E Jesus repreendeu os discípulos, chamou eles de geração incrédula e perversa, por não terem conseguido expulsar o demônio daquele menino. Parece uma dureza, né? Assim Jesus falar isso, mas ele estava falando uma realidade. Em outras palavras, estava dizendo, a fé de vocês precisa crescer, porque quando em particular eles perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Eles tinham fé, mas tinham uma fé pequena. Algumas pessoas dizem, mas basta ter uma fé pequenininha, que nem um grão de mostarda, já está bom. Não, Jesus nunca foi a favor, nunca falou a favor disso, de ter uma fé pequenininha. Quando ele fala do grão de mostarda, né, nesse texto ele fala que nós precisamos ter a fé como um grão de mostarda. Não é que nenhum, mas como o princípio que está na semente, né? A semente dentro dela tem um princípio de crescimento, de multiplicação, que vai aumentando, né? O grão de mostarda, eu nunca vi um, mas ele é minúsculo, né? Talvez como a semente de alface, que é bem pequenininha, né? Mas quando ele é plantado, ele cresce, né? Se torna uma árvore de 3, 4 metros de altura, né? O grão de mostarda. Então, o princípio que Jesus estava ensinando é que a fé precisa crescer, né? Você planta aquele grão, ele nasce, ele cresce, né? Ele vai produzir outras sementes, e aquelas outras sementes vão ser plantadas de novo, né? E vão produzir outras árvores de mostarda, e essas, por sua vez, vão produzir muitas sementes, e assim vai multiplicando, vai crescendo. Então, precisa essa semeadura para a fé se tornar forte e grande. E Jesus repetiu o mesmo ensinamento, Lucas 17, vamos abrir lá. Em outra situação, quando os discípulos não estavam conseguindo perdoar, um outro assunto, não era nem assunto de expulsão de demônios ou de fazer milagres, mas era a questão do perdão, Lucas 17.
Verso 3 a 6. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado. Não? Mas é a seguir, né? Melhor fora que lhe fosse pendurado ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenininhos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O mesmo princípio Jesus aplicou aqui quando os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. Vejam que Jesus não chegou e disse, eu vou orar por vocês agora, vou fazer imposição de mãos e a fé de vocês vai bombar, vai crescer. Não, ele ensinou o mesmo princípio que ele ensinou lá na questão da expulsão do demônio. O princípio do grão de mostarda, que precisa crescer, que precisa ter uma semeadura. A fé cresce à medida que vamos tendo experiências com o Senhor, com o poder de Deus, com a presença de Deus, em todas as áreas da nossa vida, não só na questão dos milagres, na questão de perdoar também, de tantas outras coisas que precisamos do poder de Deus. O mesmo princípio, então. Então, 3 práticas que ajudam a nossa fé a crescer. Uma coisa prática, 3 coisas práticas. Alimentá-la pela palavra. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. O Antigo Testamento já ensina isso, Em segundo lugar, edificar a fé com a oração em línguas. Algumas pessoas perguntam, mas eu não entendo as línguas, para que orar em línguas? Paulo diz, 1 Coríntios 14, 4, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas constrói a sua fé por dentro, se edifica. Edificar quer dizer construir, constrói por dentro, fortalece por dentro. Não entende o que está orando em línguas? Continua orando, Está falando com o Senhor, mistérios, uma linha de comunicação com Deus, em outra dimensão, não na dimensão da mente. Amém? Judas também diz que nós devemos orar no Espírito, edificando a nossa fé santíssima. Muito importante esse item. E o terceiro item, para fazer a fé crescer, multiplicá-la por meio da semeadura, praticar, exercitar, usar a fé que você já tem, botar ela a funcionar, A fé sem obras é morta, a fé parada não funciona, Às vezes o Pedro, ele é meio censurado pelos pregadores, ou, quando lemos a Bíblia, pensamos, mas esse Pedro, ele era petulante, ele era, assim, muito tempestivo. Quando Jesus veio caminhando sobre as águas, lá naquela tempestade, no mar da Galileia, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo por sobre as águas. Os outros devem pensar, mas Pedro aí se acha, E Jesus disse, vem. E o Pedro foi caminhando por sobre as águas. Mas num certo momento ele vacilou, ele duvidou. Deve ter pensado, mas isso aqui não pode ser possível, eu consegui andar sobre águas. E olha essas ondas, Estão querendo me pegar, não tem nem prancha de surf aqui para andar sobre a brincadeira, Ele vacilou e afundou, e Jesus disse, olha, homem de pequena fé. Mas, vem cá, vamos pensar. Os outros, nenhum deles teve essa fé. Nenhum deles botou a fé em prática. Olha, se Jesus me dissesse assim, vem andando sobre as águas, eu acho que eu ia ir. Você iria? Se ele disse para vir, não seria colocar o Senhor à prova, Ele está dizendo para eu ir. Ele fez certo. Ele só não tinha fé suficiente para se manter sobre as águas até encontrar Jesus. A fé dele ainda precisava crescer. E a gente sabe, depois o Pedrão, ele foi muito usado por Deus, um homem de muita fé. Mas ele aprendeu, e a fé dele cresceu
Dizem que quando Pedro andava nas ruas de Jerusalém, as pessoas colocavam os seus doentes na beira da calçada, no cordão da calçada. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Uhul! Você já viu isso? Eu não vi ainda, eu quero ver ainda, né? Amém? Então a fé precisa crescer. Você começa a orar por coisas pequenas, começa a exercitar a fé. Começa a orar para aquela pessoa que tem dor de barriga, dor de cabeça, né? E você vai ver Deus operar e sua fé vai se estimular, ela vai crescer. Depois você vai orar por pessoas que têm coisas mais complicadas, né? Como câncer, como, né, paralisia, algumas coisas assim. E você vai ver os milagres. E depois você vai orar para mudar as leis da natureza, né? Aquelas coisas que parecem difíceis. Um tempo atrás anunciaram, tem um fenômeno Laninha agora, que é o esfriamento do Oceano Pacífico, e não vai chover muito aqui no sul do Brasil. Nos últimos dias tem chovido muito aqui, né? Aleluia, porque a igreja tem orado, Senhor, Tu és maior que o fenômeno Laninha, amém? Agora muda essa regra, essa lei, e manda a chuva para cá. A chuva veio, né? Aleluia. Quantos oraram por isso? Amém? Exercitar a fé que tu já tem. A nuvem vem para molhar a tua cabeça quando está indo para casa do serviço. Levanta a mão e diz, nuvem, cessa aí, para aí mesmo. Eu não quero me molhar hoje. Amém? Coloca a fé em exercício, em prática, e ela vai aumentar, ela vai crescer. Agora se ficar tímido, eu acho que não é para mim, vou chamar o pastor, vou chamar o líder de célula, vou chamar o operador de milagres, a fé vai ficar igual. Então esse crescimento é importante. E por último, para encerrar, crescer em ações de graças. Gálatas 2, verso 6 e 7. Vamos abrir rapidamente. Aliás, Gálatas, desculpe, Colossenses. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse é o versículo 6 mesmo, né? Crescendo em ações de graças, crescendo em gratidão. Um dos sinais de maturidade e carnalidade é a murmuração, a reclamação, né? E como isso é vicioso, né? Reclamar parece um vício que pula de uma pessoa para outra. Você ouve alguém reclamar e você precisa se esforçar para não reclamar também. A reclamação é um sinal de falta de maturidade. Agora, a gratidão, ela é um sinal de maturidade. Amém? Quando somos gratos, mesmo em meio a lutas e batalhas e provações, mostramos maturidade, sabemos lidar com a situação, em outras palavras, e somos gratos a Deus. Gratidão não é apenas agradecer por aquilo que nos agrada. É fácil, né, quando algo nos agrada, Senhor, obrigado, né, por isso. Mas é também reconhecer a soberania e a grandeza de Deus diante daquilo que não compreendemos, daquilo que não nos alegra, né, daquilo que nos deixa triste ou sofrendo. Então, a gratidão ela vai mais além do que agradecer por coisas específicas. A Bíblia ensina em Efésios 5:20, ações de graças por tudo. E 1 Tessalonicenses 5:18, ações de graças em tudo. Sabe, tem coisas que realmente é difícil você agradecer, né, por tudo. Situações que aconteceram. Vou citar o exemplo de Paulo e Silas, presos em Filipos. Eles levaram 39 chibatadas nas costas. Eles não davam 40 porque 40 podia matar, davam só 39. E aí, qual a diferença? Uma a mais, uma a menos, né? Quem levou 39? Mas eles estavam lá meia-noite, pezinho amarrado num tronco, preso num tronco, dentro da prisão. E eles estavam louvando a Deus. Será que eles estavam dizendo, Senhor, obrigado, porque nós levamos 39 vergões nas costas, com varas, com açoites?
Eu acho que não, mas eles estavam agradecendo porque eles podiam pensar assim, nós estamos vivos. Nós saímos vivos dessa, podia ter morrido, né? Estamos vivos e podemos pregar o Evangelho. E foi o que aconteceu. Aconteceu um grande milagre. Um terremoto e a prisão tremeu e os presos tudo foram soltos. Pelo poder de Deus, pelo poder do anjo, né? E o carcereiro se converteu, a família dele se converteu. Em tudo, eles podiam dar graças, mas talvez aqueles açoites, é difícil dizer, obrigado, Senhor, pelos açoites. Mas no geral eles podiam dizer, obrigado, Senhor, nós estamos vivos. Nós podemos seguir em frente, podemos viver a vida, podemos continuar servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Vamos lembrar do nosso teminha de casa. Demonstrar o amor do Senhor, uma ação de amor com uma pessoa e depois compartilhar na próxima célula com os irmãos. Amém? Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Deus. Ó Deus, que Tu promoves o nosso crescimento. A Bíblia diz que o crescimento vem de Deus, mas também percebemos nas Escrituras que precisamos crescer, que precisamos deixar comodismo, que precisamos ir para frente, progredir, Senhor. Ó Pai, concede a cada um ter no seu coração esse desejo de progredir, de crescer. Ó Senhor, também cada um possa estar crescendo no amor de uns para com os outros, o amor pelos irmãos, o amor pelas pessoas de fora. Ó Deus, concede também o crescimento a cada um, Senhor, no conhecimento de Ti, Senhor. Ó Pai, que cada um possa se empenhar, ter fome e sede de Deus, ler as Escrituras, orar, buscar a presença do Senhor, crescer nessa área tão importante, Senhor. Em nome de Jesus, concede o crescimento na fé também, Senhor. Nós vemos que os discípulos mesmo, apesar de terem estado com Jesus tanto tempo, precisavam ainda crescer, deixar a pequenez da fé de lado e se tornaram homens de uma grande fé, Senhor. Opera nos nossos corações, que as experiências da nossa vida sejam experiências que nos levam a ter uma fé vibrante, uma fé forte, uma fé crescente, Senhor, cheia de entusiasmo, cheia de vigor, como a fé do profeta Elias. Ó Deus, que fez descer fogo do céu, que orou para não chover mais por 3 anos e meio e não choveu mais, que orou para chover de novo e choveu. Ó, ser uma fé vibrante e vigorosa, Senhor, como Tu queres no nosso coração, Senhor. Obrigado pela fé que já temos, Senhor, que Tu colocaste na nossa vida, Senhor, como dom de Deus. Agora concede-nos desenvolvê-la, Senhor, concede-nos fazê-la crescer, aumentar, Senhor, em nome de Jesus. Também queremos crescer, Senhor, em ações de graças, em gratidão. Ter uma vida de gratidão, Senhor. Ó Senhor, lançando fora toda reclamação, lançando fora tudo aquilo que é murmuração, Pai. E sermos alegres, contentes e satisfeitos. Agradecendo em tudo, Senhor. Ó Pai, vendo todo, Senhor, que o Teu propósito, Senhor. Ó Deus, que tudo coopera para o nosso bem, Senhor. Mesmo sendo coisas difíceis, mas cooperam para o nosso bem, Pai. Dá-nos esses olhos, Senhor, para enxergar isso. Ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Aleluia, uma boa semana para todos nós.